E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui em Liturgia e Vida, preparados para desvendar as várias camadas do Domingo de Ramos. É isso aí. Domingo de Ramos, né? Aquele dia que mistura a festa com um aperto no coração, né? Exatamente. A gente vê Jesus entrando em Jerusalém, todo mundo aclamando, mas já sentindo que a coisa vai complicar, né? Que a paixão tá logo ali. É essa mistura de emoções, essa complexidade que a gente vai explorar hoje. A gente vai mergulhar nas leituras desse dia e entender o que elas significam para a nossa vida, para a nossa fé. A gente vai falar sobre como a aceitação e a rejeição se misturam, como a humilhação pode levar à exaltação e como tudo isso se reflete na nossa própria experiência. É um dia que coloca a gente diante de um paradoxo, né? Celebração e dor, glória e sofrimento, tudo junto e misturado. É verdade. E, para começar nossa imersão, vamos direto ao ponto. A obediência em meio ao sofrimento e a firmeza na missão. A primeira leitura do livro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, apresenta a figura do servo sofredor. Uma figura muito importante, né? Ela meio que já mostra o que vai acontecer com Jesus. O texto diz que ele recebe a palavra para confortar, para dar força para os cansados, mas ao mesmo tempo ele enfrenta uma oposição violenta e não desiste. E aí eu te pergunto, você já se sentiu assim, chamado a fazer algo, acreditando no que é certo, mas encontrando resistência? Acontece, né? E essa passagem de Isaías, o que me chama atenção é a força do servo. Ele fica firme, com o rosto como pedra, sabe? Mostrando uma confiança total em Deus, mesmo sofrendo. Ele não se abala. E isso serve pra gente também, né? Pra se manter firme nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Total. Seja nos relacionamentos, no trabalho, nossa vida espiritual, seguir a nossa consciência, fazer o bem, nem sempre é fácil. A gente pode se sentir incompreendido, até atacado pelas nossas convicções. Mas Isaías nos convida a ter essa perseverança, a confiar que a gente não está sozinho. E tem outra coisa legal, a leitura fala sobre aprender a língua de discípulo para consolar quem sofre. Nossa fé não é individualista, né? A gente é chamado a olhar para os outros, a ser um ponto de apoio, de esperança para quem está passando por dificuldades. Isso aí. E continuando essa jornada de Jesus, da entrada triunfal até o caminho da paixão, a gente chega ao Salmo 21, ou 22 na versão grega. Esse salmo é o grito de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo 21, ele nos leva para dentro da dor humana, sabe? Descreve aquele sentimento de abandono total, a zombaria das pessoas, a dor física insuportável. É de partir o coração. O texto fala dos ossos à mostra, das mãos e dos pés furados. É a agonia pura. Mas o que me impressiona é que, no meio de tanta angústia, ainda tem fé, uma fé inabalável em Deus. Exato. Mesmo quando tudo parece perdido, tem aquela chama de esperança. O salmista clama a Deus, mas não se desespera totalmente. Ele se agarra na esperança, na crença de que Deus está presente. Ele pode trazer a salvação. E isso é uma lição pra gente, né? A gente não precisa guardar dor pra si, a gente pode gritar pra Deus com a mesma confiança do salmista, com a mesma confiança de Jesus na cruz. E no Salmo tem até a frase, vós me respondestes, louvai o Senhor. Essa virada, essa certeza de ser ouvido é fundamental. E pensando nisso, como não lembrar das pessoas que sofrem tanto hoje em dia, os crucificados do nosso tempo, quem luta contra doenças graves sem tratamento, os presos injustamente, as vítimas da violência, quem não tem voz. É como se Jesus, ao sofrer tudo aquilo que o Salmo descreve, se solidarizasse com cada um deles. Ele não está distante, indiferente ao nosso sofrimento. Ele sentiu na pele a dor humana, ele entende a gente, ele nos dá força. E aí chegamos ao terceiro ponto. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Um hino lindo sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. É sobre o esvaziamento e a glorificação. É uma passagem que nos ajuda a entender a lógica do reino de Deus. É bem diferente da lógica do mundo, né? Paulo explica que Jesus, sendo Deus, não se apegou a essa igualdade. Ele se esvaziou, virou servo, obedeceu até a morte e morte de cruz. Imagina o tamanho desse gesto. Jesus se humilhou por amor. E o resultado disso? A exaltação total. Deus o colocou acima de tudo, deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. E esse caminho de humildade e serviço é o exemplo para a gente seguir. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como a gente se esvazia e serve com humildade? Nos pequenos gestos, sabe? Nas pequenas renúncias, que a gente se parece mais com Cristo, pensar no outros antes da gente servir sem esperar nada em troca, enfrentar as dificuldades com fé. São essas atitudes que nos levam a uma vida mais completa em Deus. E veja só, o Domingo de Ramos começa com Hosana, com festa, mas logo em seguida vem a leitura da Paixão para nos lembrar que seguir Jesus inclui a cruz. É o paradoxo da fé cristã, né? A glória passa pela cruz. A verdadeira grandeza não está no poder, no status, mas em se doar por amor, como Jesus fez. E essa doação nos leva a pensar na superficialidade da nossa fé, né? Às vezes a gente quer um evangelho fácil, sem desafios, sem sacrifícios. É verdade, mas a gente precisa se perguntar,
Será que a gente está buscando conforto ou seguindo Jesus de verdade? A perseverança na missão, principalmente quando as coisas ficam difíceis, mostra a autenticidade da nossa fé. E quantos exemplos a gente vê de pessoas humilhadas por defenderem o que é certo, por serem éticas, por buscarem a paz. Pois é. Ser fiel é ouvir a palavra, mesmo quando ela nos leva por caminhos difíceis. É confiar em Deus sempre. E essa fidelidade também nos leva à solidariedade. Ao invés de ignorar quem sofre, a gente é chamado a caminhar junto, a ouvir e ajudar. Jesus não é um salvador distante. Ele se compadece da gente. E como o exemplo de Jesus é diferente da busca por poder e status que a gente vê no mundo, né? Totalmente diferente. Jesus mostra que o verdadeiro líder é aquele que serve, que o amor verdadeiro se doa por completo. A cruz, quando abraçada por amor, deixa de ser símbolo de sofrimento e vira símbolo de vida nova, de ressurreição. A fé cristã é um caminho de transformação que começa nas pequenas coisas, né? No perdão, na ajuda ao próximo, na luta contra a indiferença, no amor sem limites. É isso aí. Em um mundo cheio de divisões, sofrimento e superficialidade, o Domingo de Ramos nos convida a seguir Jesus de verdade. Não basta só gritar, Rosana, quando tudo vai bem. A gente precisa estar com Cristo no Getsemane, no julgamento, na cruz. A nossa fé se mostra quando a gente escolhe amar, mesmo quando é difícil. Que a gente possa ser como profetas, que ouvem a palavra e não desistem. Que a gente possa acolher o sofrimento nosso e dos outros como Jesus fez. Que a nossa vida seja um hino de amor, humildade e serviço. Amém. Que o caminho de humildade e amor de Jesus nos transforme e nos inspire a colocar tudo isso em prática. E você que está com a gente nessa, não esquece de curtir e comentar o vídeo. Conta pra gente o que te tocou. Só para a gente recapitular. Falamos sobre a obediência no sofrimento, com base no servo sofredor. Refletimos sobre o clamor na dor e a esperança na salvação, com Salmo 21. E vimos como a humildade leva à exaltação, com o exemplo de Cristo em Filipenses. Que a paz e a bênção de Deus estejam com você. E para terminar, fica uma pergunta. Como a sua humildade e o seu serviço podem impactar o mundo? Como você pode viver o paradoxo do Domingo de Ramos? Vale a pena pensar nisso. Até a próxima!